Prezados irmãos, aqui, embora sentado, em espírito eu estou de joelhos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que temos de dialogarmos sobre o Evangelho. Ao invés de falar tão somente, eu vou continuar a ler passagens de um dos livros que eu escrevi. Esse aqui tem 20 anos, A Justiça de Deus. Tem um subtítulo: Prepare hoje o seu milagre de amanhã. A lei de Deus está embutida nos evangelhos, sem a forma pela qual são editadas as normas do direito social, em artigos, parágrafos, incisos. Quantas vezes elevamos o pensamento a Deus sem perceber que a oração Pai Nosso contém diversas leis ensinadas por Jesus? Lembramos, regulando um verdadeiro contrato bilateral entre o homem e a divindade, assumindo nós a obrigação de perdoar os nossos devedores, como condição de, em contrapartida, sermos perdoados por Deus. Se não perdoarmos, não tem importância. Deus não nos pune por isso, mas também não se tem qualquer proveito. É uma regra da lei de Deus. Desse modo, podemos imaginar Deus aceitar para pagamento do pecado vela, jejum, novena, altas caminhadas, carregar cruz nas costas. Tudo isso não resolve nada. Devem-se praticar obras, como ele diz na passagem de Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem, como ele se intitulava, virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Bem elucidativo quanto a esse aspecto do direito divino é o exemplo dado por Cristo ainda em Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Versículo 40. Ao que lhe responderá o rei: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. E em seguida, ele estabelece o contrário de tudo quanto foi estabelecido antes. Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Anotemos por 2 vezes, o Senhor Jesus indica a condição do beneficiário, não qualquer pessoa, mas meus pequeninos irmãos, os desvalidos, deserdados da sorte, os famintos, maltrapilhos, os enfermos, os estranhos, sem moradia, criaturas cuja situação delas normalmente nos afasta de qualquer convívio, nos apressando a ignorá-las, as quais, senão um grande sacrifício, podemos lhes estender as mãos da caridade. E prossegue. Nossos pecados ou dívidas pagamos com sofrimento, pois do contrário não haveria como fazê-lo. Isso é nosso argumento. Não haveria qualquer outra forma de quitarmos nossas dívidas perante Deus, as quais Jesus diz termos nós em qualquer estágio da vida, para com o Pai dele, na oração que nos ensinou. E esse sofrimento, mal comparando, enfatiza-se, seria uma moeda espiritual, com a qual nós pagamos nossos débitos ou nossas dívidas para com a divindade. Assim como há dólar, marco alemão e outras moedas, também existe todo tipo de sofrimentos físicos, morais, há sofrimentos dentro de esquemas próprios, para os quais variados destinos existem. Deus também, através da sabedoria contida na oração Pai Nosso, nos faz entender e aceitar pequenos também nossas dívidas, com voluntários sofrimentos em favor do próximo, mediante sacrifício de outra natureza. Podemos dizer, comparando com o direito tributário, que o imposto é um sofrimento, porque é um compulsório pagamento ao governo. Mas o sofrimento voluntário, através do esforço para ganharmos o reino de Deus nessa presente vida, que é o principal objeto de nossos estudos, é uma espontaneidade permitida pela lei de Deus àquelas pessoas sem coração endurecido, conhecedores de suas regras, para pagar com obras seus pecados, mediante investimentos voluntários em favor do próximo, para a compensação de suas dívidas, a serem quitadas através de sofrimentos compulsórios, de maior ou menor rigor, segundo o tamanho e gravidade do débito. Ora, se nós cunharmos no íntimo de nossas almas a moeda do sacrifício voluntário, de acordo com o Evangelho, evidentemente vamos ficar com uma soma proporcional de valores lá no tesouro do céu, se conceituarmos sofrimento como um valor monetário para Deus, com o qual nós lhe pagamos nossas dívidas que devamos sofrer. Essas dívidas são os pecados, porque não precisaríamos
ser perdoados se nós não fôssemos, ao mesmo tempo, também devedores. O comentário já se vai alongando e nós vamos pedir aos irmãos que tenham paciência e na próxima semana nós concluirmos esse estudo que é muito interessante para nós vivermos sem sofrimento. Com essas últimas observações, eu deixo um grande abraço aos irmãos e peço a Deus que nos proteja a todos. Fiquem com Deus.